Gente, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar aqui a respeito dos bastidores, o que acontece, como é ser um médico infectologista, como que a gente fica fora do hospital, como é o relacionamento com as outras especialidades, com a equipe multiprofissional. Então já deixa aqui o seu comentário se você quer saber mais coisas, mais curiosidades, se vocês curtiram esse formatinho, e a gente vai se falando. Eu sou Renata Berenguer, sou médica infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Vamos começar com uma pergunta que eu acho que todo paciente tem curiosidade a respeito dos médicos. Você já pegou alguma doença de algum paciente? Então, por mais estranho que possa parecer, não. Por quê? Eu acho que o infectologista é assim, o médico mais preparado para realmente entrar em contato com todas essas doenças infecciosas, né? Então, o que você pode pegar de um paciente é alguma coisa que seja transmissível, ou pelo ar, ou pelo contato. E a gente estuda muito isso, a gente está muito capacitado. Eu me lembro assim do paciente mais difícil em relação à transmissão, era um menino que tinha um quadro de sarna norueguesa. É uma sarna muito exacerbada, ele tinha muita lesão na pele. Quando ele trocava de roupa, assim, a gente quase que viu os ácaros pulando. E eu fiquei muito tempo com ele, né? Eu entrava no quarto toda paramentada, mas eu sempre saía meio me coçando, falando, nossa, eu acho que hoje eu peguei sarna, por mais, assim, não é algo grave, mas é chato de tratar e, enfim. E a questão do Covid, das outras coisas, a gente sempre fica um pouquinho apreensiva, mas a gente sabe como fazer. A gente dá muita aula, muito treinamento e tudo. Então, assim, se eu não souber fazer as medidas de precaução, ninguém sabe. Então, não, realmente, que eu me lembre, assim, nunca peguei nada. Então, a próxima pergunta tem um pouco a ver com isso. O primeiro caso de Covid que você atendeu, você se lembra como foi? Você teve medo de ir até lá no paciente? Como foi? Você foi toda paramentada? Ainda estava no começo da pandemia, todo mundo assustado, aquela coisa toda. Como foi? Eu me lembro direitinho. Era um caso suspeito de uma paciente que tinha vindo da China. E aí estava com sintoma gripal, não estava grávida, não estava nada. E eu achei, eu na verdade nem precisava muito ir lá, mas eu achei que, assim, pela equipe, para todo mundo ficar mais tranquilo, eu tinha que entrar no quarto, tinha que conversar com ela e dar um friozinho na barriga, mas a gente sabe o que tem que fazer. Coloquei o capote, coloquei a máscara, tudo direitinho, e na verdade a gente descartou o caso. E depois começou a vir um atrás do outro e pra gente é normal isso. Eu gosto de fazer um paralelo, assim, imagina, um médico que está na emergência, ele está muito acostumado, muito à vontade a, por exemplo, atender uma parada cardíaca, atender um paciente que chegue muito grave e você tem que fazer reanimação cardiopulmonar. Isso faz parte do dia a dia dele. Talvez hoje em dia, se alguém me colocar para atender uma parada, vai me dar aquela descarga de adrenalina, apesar de eu saber o que tem que fazer, não faz mais parte do meu dia a dia. E a questão das doenças infecciosas faz muito. Então, você fica ali concentrada na hora, mas você sabe o que tem que fazer. Não é nada diferente. E só para completar um pouco, que veio uma curiosidade assim que pode ser comum. Você foi toda paramentada, aquela roupona de astronauta dessa vez ou não? Nem na primeira vez? Não, na primeira vez era um capote e com uma máscara. Essa coisa que o pessoal fazia lá na China e tudo era um pouco exagerada, né? A gente sabe que hoje em dia isso não é mais necessário, que na verdade as pessoas acabavam se contaminando na hora de tirar aquela paramentação toda, porque era tanta coisa que você acabava ali se confundindo na hora. Então, não. Essa pergunta eu acho que é bem comum para infectologista e alguns amigos meus já perguntaram para mim se a Renata me controla
a respeito da minha higiene, porque, nossa, a Renata deve pegar pesado com você. Então, no seu dia a dia, você usa aqueles sabonetes antibacterianos, é super preocupada com a higienização? Absolutamente não. Eu acho que quanto mais você sabe, né, quanto mais a gente estuda e tudo, mais a gente sabe como prevenir, o que tem que fazer. E não adianta você ficar querendo ser estéril, entre aspas, vou diminuir a minha população microbiana para ser mais limpinho. Isso não existe. A gente sabe que a gente é cheio de bactérias, a gente tem bactéria no intestino, tem bactéria na pele, e elas são bactérias que são boas pra gente, são benéficas. Elas justamente impedem que outras bactérias mais patogênicas venham a causar doença na gente. Então, é uma vida super normal. Eu acho que você convive comigo esse tempo todo, sabe que eu não fico higienizando a mão toda hora, não fico com nojinhos e, enfim, querendo limpar todo mundo. Algumas pessoas brincam, né, dizendo que os meus cachorros devem ser estéreis, deve ser todo mundo mega limpo. E não é tudo normal. Eu acho que existem momentos, sim, que você tem que higienizar as mãos. Por exemplo, no hospital eu higienizo o tempo todo. Em casa, a gente vai higienizar a mão antes e depois de ir no banheiro, de comer alguma coisa e tudo. É uma vida normal, super normal. Há quanto tempo a Vix, que está aí deitada no seu lado aí, não toma banho? Pois eu não fico dando banho neles o tempo inteiro, porque inclusive faz mal para eles. A gente tira a proteção, né, uma camadinha de óleo e tudo. Pra gente mesmo não é legal ficar tomando 3, 4, 5 banhos por dia. É tudo um equilíbrio. No seu dia a dia, que tipo de profissional mais lida com você ali? Eu acho que a coisa bacana de ser infectologista dentro de um hospital é que eu tenho contato com absolutamente todos os profissionais dentro do hospital. Eu acho que, ouso dizer que não tenha um funcionário do hospital que não saiba quem eu sou lá. Porque a gente tem interação com todo mundo, desde a limpeza. Por exemplo, a gente tem que ajudar, ensinar as funcionários da limpeza como higieniza, a gente faz treinamento, a gente ensina elas como se prevenir. Os enfermeiros, os técnicos, fisioterapeutas, fono, nossa, e outros médicos também, todas as especialidades eu tenho contato. Então, de alguma maneira, a infectologia hospitalar, né, quem trabalha com infectologia dentro do hospital, está ligado em todas as áreas, todas. Até nos seguranças, tudo, porque todo mundo tem que higienizar a mão, todo mundo tem que passar pelos treinamentos do controle de infecção. Você é a fiscal do hospital? Algumas pessoas me veem dessa maneira, assim, eu fico até triste, porque eu não sou fiscal, eu tô lá para ajudar. E isso eu acho que é uma coisa que vem mudando muito a respeito do controle de infecção, que no passado a gente era visto como uma mulherada meio chata, porque hoje em dia nem é mais assim, mas antigamente era uma especialidade que tinha mais mulheres. Hoje em dia é cheio de homens, mas eram as mulheres estressadas que ficavam andando no hospital, mandando todo mundo higienizar a mão. E é muito mais, muito mais do que isso. E não é fiscalização, é ajuda mesmo. Eu tô lá para fazer a vida de todo mundo mais fácil e mais segura. É assim que eu gosto de pensar no controle de infecção. Se você não fosse infectologista, qual especialidade médica você iria querer exercer e por quê? Eu nunca pensei muito nisso. Na verdade, antes eu gostava muito de pneumologia, mas é porque tinha muito a ver com tuberculose e antimicrobianos, e aí acabou que eu fui fazer infecto. Eu acho a parte de anestesia bem legal, porque você tem que ter toda uma metodologia e também lida muito com fármacos e tudo. As especialidades cirúrgicas eu nunca quis, porque eu não tenho muita habilidade manual, então qualquer procedimento eu tenho que realmente treinar muitas e muitas vezes para conseguir fazer. Então, quando eu era residente, que eu estava aprendendo a puncionar as veias profundas, né? Então são as veias aqui do tórax ou do pescoço.
Nossa, eu tive que fazer muitas e muitas e muitas vezes. Depois de, assim, 2 anos de treinamento, eu já estava funcionando quase que de olhos fechados, mas para mim é algo que não é natural. Então, é possível fazer, sim, mas eu tenho que treinar muito mais do que as outras pessoas que têm mais facilidade. A gente acha que algumas coisas na nossa profissão são muito marcantes, né? Na medicina deve ter bastante casos em que a morte acaba sendo até mais corriqueira no dia a dia. Mas você se lembra do primeiro paciente que você perdeu? Eu não lembro do primeiro, eu me lembro de vários, assim, porque como residente, eu tinha os pacientes da enfermaria que eu acompanhava eles todos os dias. Então, assim, esses me marcaram muito. Mas eu acho que até isso, assim, conforme você vai tendo mais experiência e você vai ficando mais maduro, você passa a encarar, assim, os óbitos de uma maneira diferente. Lá no começo, eu não queria nunca, ninguém podia morrer no meu plantão, eu ficava fazendo, sabe, todas as medidas, não vai morrer, não pode morrer, não pode morrer. Hoje em dia, eu acho que é muito mais você dar qualidade de vida para o paciente, você dar qualidade para a família, você conversar, e aí quando acontece o óbito e você sabe que você fez tudo que você tinha que fazer, você implementou toda a terapêutica adequada e tudo, é lógico que a gente fica muito chateada, mas é mais fácil de você conversar com a família e você fala, olha, infelizmente aconteceu, mas a gente fez tudo que tinha para fazer. Isso dá tranquilidade não só para a gente, mas para a família, que eu acho que é o mais importante. Aproveitar que a gente já tem só mais 3 perguntas para falar para as pessoas, se elas quiserem perguntar outras coisas, como isso é um formato novo, a gente pode receber as curiosidades das pessoas aqui no comentário, né? E respondemos num outro vídeo que a gente faça, tem muita curiosidade das pessoas. A próxima pergunta é: que tipo de situação no seu dia a dia te dá mais tensão, te coloca mais na pressão, assim, te dá mais ansiedade, talvez, e tal? Isso eu acho que a maioria das pessoas nem consegue dimensionar como é que é, né? Eu sou a única infectologista do hospital que fica assim à disposição. Então, muita gente me liga fora do horário que eu tô lá para conversar sobre os pacientes. Então, nessa época de Covid, principalmente, isso ficou muito marcado, de às vezes pacientes com suspeita diagnóstica que chegam no hospital e aí os médicos me ligam e passam a impressão deles, então eu não tô lá para saber exatamente o que está acontecendo, mas a gente conversa e basicamente eu tenho que decidir aonde é que esse paciente vai. Então, se é uma suspeita de Covid muito forte, se ele vai para a área Covid ou não Covid. E se eu escolho errado, isso pode ser muito ruim, porque se eu coloco um paciente que não tem Covid numa área Covid, por mais que a gente tenha todas as precauções, imagina se ele pega Covid lá dentro do hospital. E, em contrapartida, se eu interno esse paciente que pode ser um Covid numa área só de pacientes não Covid, imagina se eu infecto todo mundo ali. Então, isso assim, você já deve ter percebido isso. Eu fico muito ansiosa, porque primeiro que eu não tô lá para ver, eu não tô lá vendo o exame, eu não tô lá conversando com o paciente, por mais que os médicos sejam muito capacitados, às vezes eles podem ter assim uma certa percepção diferente da minha. E aí isso não se resolve ali, isso às vezes vai para o dia seguinte, para o outro dia, até você ter absolutamente certeza do que você fez. Eu acho que depois de 1 ano e meio de pandemia, isso vai ficando talvez um pouco mais simples, mas vira e mexe eu falo rasteira do vírus, porque acontece alguma situação nova, alguma coisa assim. E a outra questão, também vai um pouco disso, é que eu recebo muitas ligações a respeito de que antibiótico fazer para os pacientes. E, de novo, eu não estou lá vendo, né? Tudo são opiniões. E aí eu tenho que estar muito bem respaldada de que tipo de micro-organismo, que tipo de bactéria tem lá no hospital para fazer A, B ou C antibiótico, o tipo de efeito colateral, se o paciente tem problema no rim, tem problema no fígado. Então a gente tem que juntar tudo isso
e às vezes você indica o remédio e aí 48 horas depois o paciente está melhor, você ufa, está melhor, que bom, tranquilo, mas às vezes não, às vezes piorou, às vezes continuou com febre, e aí isso gera, claro que gera ansiedade, a gente quer sempre fazer o melhor possível para todo mundo, então são situações que me deixam um pouco ansiosa. O que você faz para relaxar? Então, os meus cães, né, eu acho que eles relaxam muito, conversar com o Marcelo, de vez em quando ele me acalma, assim, quando eu estou muito pilhada, e sempre estudar. Quando você se depara com alguma situação que você já estudou, que você já viu, e tudo isso é muito mais tranquilo, porque você sabe como vai evoluir. Agora, quando é algo novo, quando é algo... primeira vez que eu vi essa doença, ou primeira vez que isso está acontecendo, é um pouquinho mais complicado, mas tem um amigo meu que fala assim, Renata, não é possível, depois de 20 anos de formado, ele tem um pouquinho mais que isso, você não tem medo mais de nada, porque quando a gente é recém-formado, a gente ainda fica meio tenso. Então, assim, não é medo, mas é uma expectativa mesmo de que você está fazendo melhor e que o paciente vai evoluir bem. E sobre quando os remédios não funcionam? Então, é isso, né? Geralmente o que acontece comigo é quando você prescreve um antibiótico e o paciente demora a melhorar, ou então realmente não melhora, ou até piora. Isso é mais difícil de acontecer porque a gente acaba tendo um controle muito grande do tipo de bactéria e o laboratório é muito bom, os resultados ficam prontos rápido, então, mas a gente sempre, como é que eu vou explicar para vocês? Sempre tenta contemplar todo o tipo de bactéria possível, dando assim antibióticos mais potentes e tudo, para depois, se eu dou um antibiótico assim que pegue vários tipos de bactéria e depois vem o resultado do exame, é uma bactéria super sensível, a gente pode sempre voltar, descalonar, que a gente chama, dar um antibiótico que seja específico para aquela bactéria. Usar uma margem de segurança ali. Seria mais ou menos isso, porque eu não posso errar. Às vezes o paciente está tão grave que eu tenho que dar um pouquinho a mais do que ele precisa para depois retroceder, para eu não errar. Se eu errar, é mais difícil depois voltar atrás. Então, é tudo custo-benefício. E a última pergunta, ela tem a ver com isso também, que é como você lida quando um médico tem uma opinião que você discorda. Esses médicos que acabam consultando você de alguma forma, né, pela sua especialidade, como que você lida quando há discordância? Então isso eu acho que também vem com o tempo. Quando a gente é mais novo, a gente fica querendo lá impor a posição, e porque eu estudei, porque eu sou infectologista e porque eu sei. Depois a gente percebe que, assim, primeiro, todo mundo quer o melhor do paciente. Então, impossível um médico querer fazer alguma coisa pensando que não vai ser o melhor. E às vezes eles vêm me perguntar e a opinião pode ser um pouquinho diferente. Eu sou muito maleável. O pessoal está aqui meio nervoso já. O que eu estava falando, que eu sou muito maleável, eu sempre presto muita atenção, principalmente no médico que está vendo o paciente todo dia. Então, e a opinião dele conta muito. Então a gente tenta adequar. Eu nunca vou virar e falar, olha, vai fazer isso porque eu quero, porque eu mandei, ou porque eu sei mais do que você. A gente vai conversando e geralmente chega num denominador comum, mas não tem. Eu acho que não tem essa de não vai fazer porque eu quero, porque eu estou mandando. Não é. A gente entra num consenso. E o que você acha que te ajuda nessa questão? Inteligência emocional, experiência, estudo? É um conjunto de fatores. Primeiro é isso, eu tenho que estar muito segura do que eu estou falando em embasamento técnico. Não pode ser eu acho, é da minha cabeça ou na minha opinião, não é nada disso. Olha, segundo tal estudo, segundo tal consenso,
olha, eu tenho perfil microbiológico, eu sei das bactérias que crescem aqui no hospital, esse antibiótico é melhor do que aquele e tudo, efeito colateral tem esse, para esse paciente é melhor. A maioria super aceita e tudo, alguns não, e a gente vai conversando e eu deixo, eu não vou brigar com ninguém, mas às vezes eles fazem o que eles querem, que não está assim totalmente conforme do que eu estou sugerindo, e aí lá na frente acontece alguma coisa, eles falam, poxa, Renata, talvez teria sido melhor isso e aquilo, e pronto. Se você briga, se você chega, né, com o pé na porta, depois a pessoa fica resistente e não te chama mais. E de novo, eu estou lá para ajudar, não estou lá para atrapalhar. Então, acho que isso é muito importante. E quando você tem intimidade com o médico, é mais fácil de resolver essa questão? Ou você acha que quando tem uma distância de falta de intimidade, eles te respeitam mais ou eles consideram mais a sua palavra? Como que é a coisa? Eu acho que tem os médicos do dia a dia, que assim, o pessoal do CTI, por exemplo, eu falo todo dia com as rotinas, com o chefe, não só a respeito dos antibióticos, mas de como prevenir as bactérias multiresistentes e tudo. Então, eles já conhecem o meu trabalho. A maioria dos médicos do hospital também já me conhecem. Então, fica mais fácil. Mas, às vezes, tem um médico que é mais resistente, ou então que acha que, nossa, que sabe muito, que não precisa de mim. Às vezes não me chamam, mas eu tenho acesso a todos os pacientes que estão fazendo antibiótico, então eventualmente um ou outro não está muito adequado. Eu ligo, me apresento, converso, isso faz parte. Muita gente, inclusive, não gosta desse tipo de trabalho, porque acha que está invadindo a decisão do médico, mas eu acho isso muito tranquilo e vai bem, eu não tenho problema. Legal. Esse é um formato novo, já está bem longo esse vídeo, mas na semana que vem a gente tem um vídeo que é uma parte, a primeira parte daquele bate-papo que você fez com o Dr. Alberto. E acho que é bem interessante. No segundo vídeo, que vai ser na outra semana, né? Depois da semana que vem, ele fala sobre as curiosidades do centro cirúrgico com você. É bem legal aquele vídeo, né? Então... e aí entra muito nisso da prevenção no centro cirúrgico e da visão de um cirurgião. E olha que ele é um cirurgião, assim, não pode falar aqui, né, a palavra com F, mas ele é muito, 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 muito bom. E ficou bem legal. Era isso, pessoal. Tchauzinho, até semana que vem.